Boa tarde, meu nome é Tatiana e eu vim falar um pouco do plano de aula, né? A nossa escola, a Escola Municipal Paulo Freire, e temos como componente a Carla, a Evandressa, a Fabiana, o Fabinho e eu, que sou a Tatiana. Então, o título ou o tema, né, é sequência didática, adição e subtração, a modalidade e turma são o terceiro ano do ensino fundamental. Componente curricular é a matemática, vamos trabalhar matemática, unidade temática, adição e subtração sem complicação até pela idade das crianças, objetivo de conhecimento, problemas envolvendo adição e subtração, juntar, acrescentar, separar, retirar, completar quantidades e comparar. Relação de igualdade, cálculos mental e escrita com números naturais. Essa é a primeira parte do nosso plano de aula. Olá, sou o Fábio Avelino César, aluno do sexto período do curso de licenciatura em Pedagogia, Polo de Paraisópolis. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre o plano de aula, as habilidades que nós vamos usar serão construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais, resolver e elaborar problemas de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. O local será a sala de aula. A duração da nossa atividade será 4 aulas de 50 minutos cada. Os objetivos. O objetivo geral possibilita desenvolver no aluno autonomia, aprimorar habilidades de raciocínio, levar o aluno a obter pensamento crítico, utilizar de ferramentas educacionais para fortalecer a prática pedagógica para continuar seu ensino e aprendizado. Os objetivos específicos: identificar símbolos e códigos próprios da matemática, resolver situações problemas utilizando as operações de adição e subtração, compreender que a adição é relacionada à soma, juntar e acrescentar, compreender que a subtração é relacionada à retirada e diminuir, relacionar corretamente as operações de adição e subtração, aprender a realizar cálculos mentais de adição e subtração, que poderá ser utilizada em situações problemas no cotidiano. Oi, tudo bem? Aqui é a Fabiana Nunes Oliveira Albino, aluna do sexto período de Pedagogia do Polo de Paraisópolis. E os conhecimentos prévios dos trabalhos serão habilidades básicas de leitura e escrita, reconhecer os números, conceitos básicos de adição e subtração, retornar a ideia de adição e subtração por meio de situações problemas, atividades para aprimorar a aprendizagem. A metodologia será desenvolver nos alunos o ensino-aprendizagem através da resolução de problemas, buscando promover diferentes formas e maneiras de resolver situações, problemas, discussão entre os alunos, reflexão sobre acertos e erros acometidos. Deste modo, a aplicação será enfatizada durante o percurso de 4 aulas, sendo 50 minutos cada aula, proporcionando aos alunos uma revisão e um feedback com os professores. Desta forma, ensinar a matemática consiste em estimular, analisar, observar e intervir no ensino-aprendizagem do aluno, desenvolvendo estudos referentes ao assunto. E como vai ser preparado esse ambiente? Nós vamos apresentar aos alunos as propostas das aulas, levar para a sala de aula material dourado, papel cartão, EVA, palito de madeira, para realizar as operações de adição e subtração.
e explorar individualmente e coletivamente em alguns exercícios. Promover o estímulo e o pensamento ativo, lógico e ágil dos alunos. Olá, boa tarde. Meu nome é Carla e eu venho falar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso plano de aula. Pois bem, na primeira aula, assim que chegarmos em sala de aula, devemos sempre saudar nossos alunos e fazer uma lista de chamada, para que assim possamos saber quais alunos estão presentes ou não. E dando continuidade, vamos explicar o conteúdo que será abordado nesse dia, nessa aula, e após essas explicações, nós podemos passar um vídeo, onde irá facilitar a assimilação de conhecimento dos nossos alunos, e após o vídeo, nós vamos conversar com eles e apresentar os termos das operações básicas de adição e subtração e apresentarmos a eles cada uma delas. Podemos também, aplicar uma atividade básica em sala de aula. Já na segunda aula, nós vamos relembrar os conteúdos abordados na primeira aula, através de uma conversa, e vamos propor uma atividade feita em grupo de 4 alunos. Feita a atividade, nós vamos conversar com cada grupo, primeiro com cada grupo e depois no geral, para saber os acertos, os erros, quais foram as dificuldades, e também iremos propor uma atividade para fazer em casa. Bom, e dando sequência no nosso desenvolvimento desse plano de aula, chegamos à terceira aula, onde primeiramente iremos saudar os alunos e fazer uma lista de chamada, assim como as demais aulas, e ali nessa aula nós vamos abordar a importância da matemática no dia a dia, e nós vamos desenvolver no aluno um raciocínio lógico e mental na resolução de questões. Nessa aula iremos aplicar uma atividade em sala de aula e outra atividade para ser feita em casa também. E chegando à quarta aula, para finalizarmos essa sequência de aulas sobre adição e subtração, nós vamos aplicar uma atividade final chamada Bingo dos Numerais. E com isso, temos a conclusão do nosso plano de aula sobre as 4 aulas sobre adição e subtração. Olá, tudo bem? Meu nome é Eva Andressa, eu sou aluna do 6º período de licenciatura em Pedagogia. Chegamos à parte final do nosso plano de aula. Vou abordar com vocês os tópicos apresentados nele. A conclusão. As atividades, elas devem investigar e instigar a curiosidade e motivar o aluno a aprender novos conceitos. O professor deverá sempre dar um feedback, sempre no final de todas as aulas e atividades na sala de aula. Isso é importante ao aluno, pois aprimora nele a evolução, a querer aprender mais. Abordamos também recursos. Os humanos. Os recursos humanos são alunos, professores, a conversação, a discussão e a socialização em sala de aula. E os materiais, os recursos materiais abordados no plano de aula quadro, material dourado, caderno, lápis, borracha, folha impressa com atividades, jogo de bingo, entre outros. A forma de avaliação para as crianças, para se avaliar as crianças e o aluno em si, é a formativa, que ela é utilizada para monitorar a aprendizagem dos alunos, para poder fornecer um feedback contínuo, auxiliando os professores a alinharem a melhor forma de ensino e ajudando os alunos a melhorarem seus aprendizados. Essa avaliação, ela consiste em avaliar o aluno não só em prova, como uma avaliação individual ou em grupo, mas sim no dia a dia, a participação, como o aluno desenvolve certas atividades, como ele consegue concluir algumas atividades. É aí que entra essa parte avaliativa. No trabalho também, nesse plano de aula, entrou as referências bibliográficas de onde a gente conseguiu tirar e ajudar o nosso trabalho. Abaixo, o link do vídeo da apresentação do nosso trabalho. Uma boa tarde e um até lá!